Seção 4 da unidade 13. Estamos falando de contrato de depósito, um contrato que tem muitas ligações com os contratos de transporte, de logística, de fornecimento de bens e mercadorias. Portanto, um contrato bastante significativo, inclusive, para a economia do país. Tá certo? Lembrem-se sempre que os exemplos da minha aula têm como objetivo facilitar o acesso do conteúdo. Por isso que nunca eu vou ficar aqui buscando dar exemplos que envolvam outras figuras contratuais que vocês não estudaram, porque o objetivo é didaticamente auxiliar você no seu aprendizado. Está bem? Na seção de número 4, eu gostaria de falar sobre as obrigações das partes. Obrigação do depositário, principalmente. Por quê? Porque esse contrato, via de regra, é unilateral. Está bem? Mas vamos lá. A primeira e principal obrigação, eu já lhe expliquei um pouco sobre ela, diz respeito à obrigação de custodiar. Guardar e conservar a coisa como recebeu. Inclusive, se ela foi acondicionada numa caixa de madeira, é assim que deve ser mantida, salvo instruções distintas do depositante. Beleza? A conservação significa, se o objeto não pode tomar chuva, não pode tomar chuva. Se não pode tomar sol, não pode tomar sol. E assim por diante. Guardar, no sentido de proteger a coisa, mas também conservar, são as principais obrigações do depositário. Beleza? E lembrando que ele não tem direito ao uso. Esse contrato transfere a posse, mas não transfere o direito de usar. Beleza? Apenas mesmo transfere a posse para que possa o depositário exercer a sua obrigação contratual, mas ele não pode usar o objeto. Eu me lembro de um caso bastante peculiar, simples, e vou citá-lo, de um cliente que deixou um bug, sabe esses bug que o pessoal usa na praia e tal, deixou um bug depositado numa oficina. Me parece que ele tinha vendido o apartamento em Ubatuba, alguma coisa do tipo, e ele tinha um amigo, ou um mecânico lá de confiança, ele falou: você guarda o bug para mim? Eu preciso aí de uns 6 meses, dar um destino para ele e tal. O cara recebeu o bug a título de depósito. Beleza, eu guardo, deixa aqui, põe lá no fundo da oficina, tudo certo. Não é que o cara usava o bug? Infração contratual nítida, e no caso, inclusive, ele bateu o carro e deu perda total no bug. E teve que indenizar o nosso cliente, até fizemos um acordo, não precisou entrar nem na justiça, mas eu me lembro bem desse caso, porque era um bug amarelo, bonitinho até o bug, que foi perdido dessa forma. Bom, então essa é a primeira e principal obrigação que nós encontramos no Código Civil para o depositário. Outra obrigação e consequência disso é que a devolução da coisa deverá, salvo estipulação em contrário, vir acompanhada dos frutos, dos produtos, dos acessórios. Ou seja, quando eu devolvo o bem principal, eu devolverei com ele tudo que lhe é secundário. Sejam os bens acessórios, sejam os seus frutos, sejam os seus produtos. Beleza? Em Teoria Geral do Direito Civil, vocês estudaram já o conceito de fruto, produto, benfeitorias e acessões. Então também, nossa, mas o que é produto, o que é fruto, não lembra? Dá um pause no meu vídeo, dá um Google aí, lê um pouquinho sobre isso e volta para cá depois, tá bom? Então, eu recebendo alguma coisa para guardar, ao devolvê-la a título de depósito, devolverei somada aos acessórios, frutos e produtos desta mesma coisa. Bacana. O terceiro ponto do slide que nós indicamos para você diz respeito às obrigações que recaírem sobre a coisa durante o contrato de depósito. Vejam aqui que nós podemos falar
de uma coisa muito simples, sei lá, tributos, pessoal, tributos. Se for um carro que está depositado, sobre o carro recaem tributos. Quem tem que pagar? O dono do carro, o depositante. Então, o depósito não transfere para o depositário a obrigação de custear, pagar as despesas decorrentes da coisa. Aquelas obrigações que nós também já falamos outrora, as chamadas obrigações propter rem, em razão da coisa. O tributo talvez seja o exemplo mesmo mais simples de observar para isso. Veja que o código diz aqui o seguinte: cabe ao depositante restituir eventuais despesas que tenham sido pagas pelo depositário em razão do objeto. Vamos supor também um outro exemplo, que seja um semovente, um cavalo, uma égua. Eu deixo lá no aras depositado esse animal. Esse animal passa mal durante uma noite, o depositário, o dono do aras, precisa chamar um veterinário e aplicar lá uma medicação, isso gerou uma despesa com a coisa, ele paga, mas ele tem o direito de ser reembolsado. Está bem, pessoal? Bacana. Também devemos lembrar que o contrato de depósito pode ser celebrado com prazo determinado ou não. É um contrato temporário. Se for celebrado por prazo determinado, o depositante está obrigado a devolver a coisa ao final do prazo. Porém, aqui surge uma característica muito peculiar, bem diferente do comodato e do empréstimo, inclusive, do mútuo, perdão, inclusive. Por quê? Porque no contrato de depósito, o objetivo da entrega da posse não é o uso da coisa. Portanto, permite-se que o depositante solicite a devolução do objeto a qualquer momento, tendo prazo ou não tendo prazo. Ele pode exigir, inclusive, a devolução antecipada do objeto. A propriedade é dele, ele transfere a posse, mas sem transferir o direito de uso. Não há justificativa, salvo alguma razão específica, não há justificativa para que o depositante recuse a devolução a qualquer momento da coisa. E no slide você vai ver que eu coloquei restituição antecipada em negrito para chamar a sua atenção. Beleza? Bacana. Outro assunto que surge aí, derivado da obrigação de devolver, de restituir a coisa, é o seguinte: se o depositário tiver dúvida sobre a pessoa para a qual deva devolver o objeto, e se ele não tem certeza para quem devolver e fica com receios de correr o risco, ora, para isso, em direito das obrigações, nós também já estudamos uma solução. Quando eu tenho dúvida sobre quem é o credor da prestação, eu posso usar o pagamento indireto, chamado de consignação em pagamento. Então, se o depositário tem dúvida sobre aquele que tem o direito de receber a coisa, não resolvendo isso extrajudicialmente, ele pode mesmo oferecer a entrega da coisa indiretamente através de uma ação de consignação em pagamento. Beleza? Veja só aqui um exemplo típico bastante comum e interessante. Suponha que a figura do depositário seja alguém que está guardando um veículo. Pode ser aquele exemplo do bug, alguma coisa do tipo. E daí, quando ele vai devolver a coisa, ele descobre que aquele que lhe entregou o objeto faleceu. E quando ele procura saber para quem entregar, ele descobre que o João, que foi o depositante, faleceu. Tinha duas mulheres, Maria e tinha uma outra lá que ninguém sabia, Joaquina. E daí fica aquela coisa, entrega para uma e entrega para outra. Na dúvida, consignação em pagamento. Deixa para que elas discutam isso lá no processo. Beleza? Bacana. E o último tópico, está lá no último item, né, do slide,
lembrando algo que eu já expliquei, né? A obrigação do depositário é uma obrigação de resultado. As obrigações quanto ao fim podem ser classificadas em obrigação de meio, de resultado e de garantia. Esta obrigação do depositário é uma obrigação de resultado. Não importa os meios que ele precise utilizar para guardar e conservar a coisa e devolvê-la ao final. Beleza? O objetivo deve ser cumprido, independente dos meios. Bacana. A única alternativa para afastar a sua responsabilidade seria a comprovação da ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Está indicado no final do slide para você. Força maior, fortuito, artigo 393 do Código Civil, tema também que nós já exploramos bastante em direito das obrigações no estudo do inadimplemento fortuito. Um grande abraço, finalizo aqui a sessão de número 4 da unidade 13. Beleza?